tarde. Gostaria também de agradecer o convite. Na verdade, me senti bem honrada, né, porque quando fui começar a trabalhar com educação permanente, em 2015, que me convidaram na secretaria para poder cuidar da parte formativa da Secretaria, hoje, de Desenvolvimento Social, que a gente muda o nome com muita frequência, né? Antes era SEDEST Mídia, agora Desenvolvimento Social, SEDES. A pessoa que fui procurar foi a Vânia. Eu cheguei lá na FEPEX, né? Falei, Vânia, me ajuda. Como é que faz isso? Né? Numa perspectiva bem de educação continuada, ainda de cursos, que cursos que a gente precisa fazer, né? Para poder desaprender tudo que eu sabia. Né? E no estudo, então, hoje eu estou aqui de um lugar um pouco diferente, eu acho, que do contexto de todo mundo, que eu tenho a impressão que aqui é mais SUS, né? Eu sou do SUAS, né? E SUAS não vem depois das nossas, né? Na verdade, é o Sistema Único de Assistência Social, que muita gente ainda não tem essa, né? Não conhece, não sabe o que é, ou então ainda não trabalhou com isso, né? E aí eu fiquei um pouco triste quando o Felipe falou que é possível que acabe, né? Que a gente não fale mais sobre educação permanente. Em breve, a Política Nacional de Educação Permanente, porque quando ela foi formalizada no SUS, foi quando a Política Nacional de Assistência Social foi formalizada enquanto política pública, né? Então a gente está com tanto de atraso. E a gente começou a falar em educação permanente no SUAS em 2013. Né? Então, como é que já vai acabar? Eu comecei agorinha, não pode. Né? Eu ainda tenho um tanto de coisa para poder aprender, para poder acabar, já não pode, não dá tempo ainda. Né? A gente tem uns 10 anos, eu acho, de lapso aí, né? Nesse período que pode ser que venha que se pare de falar nisso. Né? Mas, como disse a Vânia, a gente não enjoa, né, Vânia? Eu acho que se depender da gente, a gente pode até mudar o nome, mas não muda o sentido. Né? A gente pode até atualizar o sentido. Então, nesse sentido, hoje aqui eu estou para falar um pouco mais os marcos, as bases legais do SUAS. A gente achou que era importante trazer um pouco isso, porque como aqui a gente fala mais sobre SUS, pouco sobre SUAS, né? Não que eu vá falar sobre cada uma dessas coisas, mas é só importante que a gente saiba que antes da Constituição de 88, a gente não tinha previsto na Constituição uma política, né, de assistência social, a gente não tinha previsto isso enquanto direito. Né? Então a gente teve que caminhar bastante para só em 93 ser publicada a Lei Orgânica de Assistência Social, para a gente daí começar a falar como que poderia ser vista a questão da política pública de assistência social enquanto direito e não mais enquanto favor, benesses, que antes a política de assistência social, antes dela ser política, né? A assistência social, muita gente, quem é que fazia assistência social antes? Quem? Igreja, quem mais? LBV, quem mais? Primeira dama, né? Primeira dama, era. E se você não conhece essa primeira dama? Não, tem umas que são danadinhas ainda, faz bastante. Se você for para esse interiorzão aí, né, não mudou muita coisa, não. Na verdade verdadeira, na gestão passada, a gente teve uma colaboradora assistente social também que, de certo modo, fazia alguma coisa nessa linha. Né? Isso não muda. Às vezes elas usam os termos da política, né? Mas ainda acaba ocupando muito esse lugar. Né? Mas, pelo menos, agora a gente tem uma política pública instituída que pode ser reclamada. Então, se as pessoas vão reivindicar algum acesso, algum direito, algum serviço, e elas não conseguem, elas podem reclamar por isso. Que antes da gente ter a LOAS, as pessoas não podiam reclamar, porque isso não estava previsto em lugar nenhum. Como é que você vai reclamar que a primeira-dama não te deu uma cesta básica? Ela não tem obrigação de te dar. Ela não foi eleita nada. Né? Ela dava porque ela era uma pessoa muito boa, não era por isso? Era por isso que ela dava, porque ela era uma pessoa muito boa, de coração puro, então ela te dava, não era por isso que ela dava. Né? Então, quando a gente institui uma política, as pessoas têm que te dar se o coração for bom ou se for ruim. Não tem jeito. Né? Então, assim, porque aí é um direito que pode ser reclamado. Hã? Pensando alto? Estava falando da primeira dama. Tem de tudo, gente. Né? E então, em 2004, que é quando foi formalizada a política de educação permanente do SUS, a gente tem a Política Nacional de Assistência Social publicada. Aí não vai poder acabar ainda a discussão. Né? Acho que a gente tem um compromisso aqui de não deixar isso acontecer. Pelo menos comigo, né? Com a gente, do SUAS. E aí a gente tem a NOB em 2005, que foi atualizada em 2012, né? Que aí traz mais uma série de outras questões também, principalmente relacionadas à questão da formação do trabalhador.
né, que na assistência social, o nosso grande instrumento de trabalho é o vínculo. O que a gente trabalha é o quê? O fortalecimento de vínculos, a gente tenta prevenir rupturas, a gente tenta fortalecer vínculos entre quem? Entre todo mundo que der. Né? Entre pessoas da mesma família, entre a comunidade, às vezes a família é quem viola os direitos da pessoa, então entre a pessoa e a comunidade, então entre a pessoa e uma outra família. Então, nosso instrumento de trabalho é vínculo. Quando o seu instrumento de trabalho é vínculo, quem que é a pessoa essencial? O que é o nosso principal instrumento de trabalho? Eu não sei se na tecnologia dura, mole, dura, aquela que você estava falando, eu acho que a gente entra na leve, dura, não é? É a própria pessoa, não é isso? O principal instrumento de trabalho que a gente tem é a gente próprio. Então, se a gente não consegue conectar bem com as pessoas que a gente atende, dá tudo errado, gente. Dá muito problema. Porque como é que você fortalece vínculos se você fica lá para poder maltratar as pessoas quando elas chegam? E a gente também faz isso. Né? A gente também faz muito bem isso. Infelizmente. Né? E aí a gente tem aí a tipificação dos serviços socioassistenciais em 2009, que é quando a gente começou a entender o que a assistência social, qual era a oferta que a assistência social tinha. Quais são os serviços que são oferecidos na assistência social. Né? A gente tem um CRAS, já ouviu falar de CRAS? Já? Na televisão, aquele que não tem o cadastro único, que o pessoal vai lá para bater no servidor. Nunca viram, não? Para fazer concurso público, quem é estudante, que às vezes faz cadastro único. Né? A gente tem o CRAS, a gente tem o CREAS, a gente tem unidades de acolhimento, a gente tem Centro POP. Já ouviram falar também de Centro POP? A gente tem um serviço de abordagem social aqui no DF. Né? Então, a gente tem algumas coisas da assistência social. E isso foi possível, assim, a gente conseguiu entender o que se faz, que não é isso tudo qualquer coisa, que você vai lá na casa da primeira-dama que você consegue uma cesta. Isso não é, assistência social hoje não é isso. Né? Foi com essa tipificação dos serviços. Né? E muito também espelho do que é na saúde. A gente tem também proteção social básica, proteção social especial, de média complexidade, de alta complexidade. Né? Só que no nosso caso, quando é uma proteção social básica, é quando a gente trabalha o fortalecimento de vínculo, na perspectiva de prevenir que a criança vá para a rua, ou então que a mulher sofra algum tipo de violência. Né? Quando houve já uma violação de direitos, hoje eu atendi no CRAS, hoje de manhã, uma mulher que chegou com um vergão aqui assim. Gente, ela tomou uma surra do vizinho. Uma surra do vizinho. Num CRAS. O CRAS não atende esse tipo de situação. Só que a gente manda a mulher embora para cá. Não, filha, vem cá, né? Aqui que você é atendida por uma situação dessa. Né? Onde ela chega, ela precisa ter algum tipo de acolhida e orientação. Quando já houve uma violação de direitos, quando já houve alguma violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, tem violência contra todo mundo, que a gente possa imaginar existe. Né? Aí é o CREAS que faz esse acompanhamento, que já é um acompanhamento mais especializado. Já houve violação de direitos. E quando precisa haver a ruptura dos vínculos, que por conta de uma situação de violência, negligência, seja ela qual for, a pessoa precisa sair, aí vai para a unidade de acolhimento, que já é alta complexidade. Só para entender mais ou menos essa coisa das complexidades. Né? E aí o SUAS, enquanto lei mesmo, ele só foi formalizado só em 2011. Né? Então, assim, o SUAS se tornou o Sistema Único de Assistência Social só em 2011. Então, a gente é muito fresquinho. Né? A gente tem o quê? 8 anos? 8 anos? Nossa, é muito pouquinho, né? E agora que a gente chegou na parte da educação permanente, então a gente ainda está meio, né, se madurando, assim, pode passar. Então, essas bases legais, eu acho interessante deixar aqui para vocês. Isso aqui já é mais voltado para a questão da educação permanente, que é o que dá para a gente essa base. Né? Tem uma série de outras regulamentações, outros cadernos que orientam o que a gente tem que fazer numa unidade de acolhimento, num CRAS, num CREAS, o que a gente precisa fazer. Né? Mas essas daqui eu acho que sobre o que a gente está tratando aqui é interessante. Que aí, em 2013, a gente tem, além daquelas que a gente já falou, a gente tem a NOB, né, que é a Norma Operacional Básica atualizada, a de 2005 atualizada em 2012, que traz algumas outras questões também. E aí, em 2013, a gente tem a Política Nacional de Educação Permanente, do SUAS. Pode passar. E aí, eu não vou falar dos sentidos, né, da Política de Educação Permanente, que eu acho que Felipe e Ivânia já falaram bastante, e assim também como a própria tipificação ou a própria organização dos serviços na assistência social, na Política de Educação Permanente também a gente segue muito o espelho do que já vinha sendo tratado na saúde. Né? E daí a gente tem aí a perspectiva político-pedagógica, que é essa Política de Educação Permanente tem esse viés, né? Tem essa questão política também, que eu acho que entra um pouco na discussão que você traz de qual que é o projeto que a gente está querendo implementar aqui. Né? A gente também não pode ser ingênuo nesse sentido. E que traz 5 princípios básicos, né? Que é a formação profissional gerada pelos processos de trabalho e pelas práticas profissionais,
a interdisciplinaridade, a aprendizagem significativa, historicidade, desenvolvimento de capacidades e competências requeridas pelos SUAS. E a sugestão que a política traz é da gente trabalhar em percurso formativo. Achei interessante a gente trazer essa dimensão do percurso formativo, que traz que a necessidade, a gente conseguir aliar a necessidade do trabalhador com a necessidade da instituição. Gente, é fácil dar conta disso? Será que a gente sempre consegue essa mesma coisa? O trabalhador e a instituição sempre têm objetivos que conseguem encontrar? Deve ter alguma instituição assim, não deve? Deve ter, eu não conheço, mas deve ter. Ou então, em algum momento, algum trabalhador esteja num lugar que isso aconteça também, né? Mas o percurso formativo traz essa dimensão de você conseguir aliar tanto os objetivos que aquele trabalhador tem, no sentido da sua trajetória, da sua carreira, com o lugar que ele trabalha. Porque, por exemplo, eu sou psicóloga. Eu trabalho aqui na Secretaria de Assistência Social, né, de Desenvolvimento Social, aqui do DF. Não tem como eu querer trabalhar com animal para poder ver como é que está a questão dos maus tratos do animal aqui. Não tem como eu querer que um mestrado que eu vou fazer seja nessa linha. Talvez se eu trabalhar com população em situação de rua, dá para a gente, né? Mas, assim, é muito difícil a gente conseguir conciliar essas coisas, né? Então, a gente precisa ver como é que é possível trazer essa negociação entre o que é a necessidade da organização e o que é a necessidade do trabalhador, porque nem sempre isso dialoga e é difícil, né, fluir um espaço propício para a formação. E então aí ele traz essas três dimensões, que é a gestão do SUAS, um pouco acho que nessa linha que você trouxe também na própria saúde, que você falou das práticas pedagógicas, do fazer do SUS e do cotidiano, né, que você trouxe 3 dimensões de sentido que o seu orientador traz. E aqui traz a sugestão, né, da gestão do SUS, provimento de serviços e benefícios assistenciais, porque qual é o objetivo da educação permanente? A gente qualificar o serviço. Né? A gente quer oferecer um serviço melhor para a população. Né? Claro, além de uma série de outros objetivos que são também, né, que estão junto, mas principalmente isso. E controle social, no sentido da gente conseguir entender se as políticas estão entregando o que elas estão ali para entregar. Aí você pode abrir o plano? Aí eu vou falar, eu estou regulando aqui meu tempo, da experiência que foi, porque assim, eu acho que sobre educação permanente eu sei mais fazer do que nomear. Eu tenho essa impressão, até ouvindo aqui. E aí, quando tive esse, né, desafio em 2015 de desenvolver a educação permanente aqui no DF, eu fui até procurar a Vânia, falei, Vânia, por amor de Deus, que me ajuda, né, como é que a gente faz, tá? Aí eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu queria entender como é que era essa coisa da aprendizagem significativa, como é que a gente entende isso, como é que a gente consegue fazer esse negócio na prática, né? É bonito falar, não é? Mas como é que eu vou saber que a aprendizagem que aquele trabalhador está tendo foi significativa? E aí o que a gente ficou mais perplexo na elaboração desse plano foi que a gente fez um processo que foi assim. Primeiro a gente pegou todos os instrumentos dos diagnósticos que tinha na Secretaria, Censo SUAS. Pegamos o Censo SUAS? Não. A gente pegou os dados de atendimento do ano. Quantas pessoas tinham sido atendidas, o território que tinha sido atendido, quais eram as demandas daquele território. A gente pegou a avaliação de desempenho dos servidores para poder entender o que os servidores colocavam que eles queriam de formação. Aí a gente foi, bom, precisamos entender ainda melhor o que essas pessoas querem. A gente foi elaborar um questionário, que era, a gente mandava para o e-mail de todos os servidores da secretaria, na época a gente estava com uns 1.900, eu acho, servidores, e eles tinham que responder esse questionário para a gente poder identificar necessidades de formação que eles tivessem. Aí a gente fez alguns que eram fechados, tipo assim, você quer na área de gestão? Não, eu quero na área de serviço, eu quero na área de tal. E a gente foi mandando para vários servidores. Dos 1.900 quase servidores, 170 preencheram. Eu não achei um número ruim, porque ninguém era obrigado a nada. Né? Então, achei que foi um número interessante. E aí, dessas pessoas que preencheram, a gente leu, e aí a demanda que as pessoas tinham era basicamente falar sobre SUAS, que eram as únicas formações que a gente tinha, era isso. SUAS, PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social, sobre como trabalhar. Era o que todas as formações, os cursos que a gente tinha antes, era sempre essa mesma coisa. Eu falei, gente, como é que esse povo está pedindo essa mesma coisa que a gente sempre trabalha, essa mesma coisa? Não é possível. Né? Deve ter alguma coisa que a gente não está conseguindo entender. Daí a gente pensou em fazer um momento com eles, uma roda mesmo de conversa, para poder conseguir identificar qual que era o sentido disso que eles estavam trazendo para a gente. E aí a gente levou o resultado desse questionário. Né? O que a gente fazia? A gente trazia para eles quais foram os temas e pedia para eles traduzirem para a gente o que eles queriam dizer com aquilo. O que você quer saber de criança e adolescente? Aí eles falavam assim. Isso aí são as coisas que eles escreviam conforme o que eles iam dizendo. Né?
A gente quer saber como lidar com o adolescente que está no abrigo. Como que é? Colocar limites sem violar direitos. Quando eles falam colocar limites sem violar direitos, gente, na verdade, traduzindo isso para o mundo do cotidiano, é assim, como é que eu faço quando eu pego um cigarro de maconha com um adolescente e eu não quero chamar a polícia? Na verdade, a pergunta é essa, entendeu? Aí você não pode, num curso pede para o adolescente jogar isso dentro de um trem lá, ou então você... Porque, assim, o que acontece de praxe? No sentido técnico, no sentido dos cadernos do estatuto, se você pega ele e você lê, o que te manda fazer é o quê? Toda a rede de proteção precisa ser acionada. Só que quando você aciona essa rede de proteção, sabe o que acontece com esse adolescente? Ele vai para o sistema socioeducativo. É para lá que ele vai. Aí quando esse adolescente vai para o sistema socioeducativo, sabe o que acontece para você trazer esse menino de volta? Gente, ele fica lá pelo menos 45 dias. Ele fica 45 dias nesse sistema socioeducativo. Então, quando um cuidador vira para você e pergunta como é que eu faço para poder colocar limite sem violar direitos, ele está querendo dizer, pelo amor de Deus, me fala como dentro da lei eu consigo fazer com esse menino como a minha mãe fez comigo quando eu tinha, sei lá, 18 anos. Porque um dia ela achou uma coisa dentro das minhas coisas, ela não chamou a polícia para lá em casa me buscar. Ou a mãe de alguém aqui chamou a polícia algum dia porque achou uma garrafa de vodka. Sei lá, que achou alguma coisa que não podia ter achado nas suas coisas. Né? No abrigo não é assim no cotidiano. Então são perguntas que, por mais que a gente faça cursos, que a gente faça EAD, que a gente faça... São perguntas do cotidiano. Né? São questões do cotidiano. E quem que dá segurança para esse cuidador que identifica uma situação como essa, que ele consiga tomar uma atitude, que ele consiga segurar isso sem estar sendo negligente com esse adolescente, porque você também não pode acobertar uma situação como essa. Gente, isso é uma coisa que passa... Você tem que ter conhecimento técnico, tem que ter conhecimento da lei, você tem que ter conhecimento de como interagir com o adolescente. Esse é um negócio que não é qualquer coisa. É muito complexo para você conseguir tomar essa decisão. Né? E se você não tem um ambiente favorável para isso, você não consegue seguir. Né? Aí, diante disso, então a gente foi tentando dar sentido a essas necessidades que surgiram a partir desse diálogo com os trabalhadores. A gente foi... Você pode ir descendo aí. É o tema criança e adolescente. Olha lá que eles colocam... Serviço de acolhimento. Como colocar limites sem violar direitos? Traduzindo era isso. Como trabalhar a autonomia e inserção social de adolescentes acolhidos com baixa escolaridade próximo dos 18 anos? Traduzindo. Como é que a gente faz aos 18 anos que o adolescente precisa sair do abrigo e não tem mais como ele ficar aqui? Como é que a gente bota ele para a rua sem ele ficar em situação de rua? Você entende que são situações muito delicadas e que é um cotidiano muito duro. E que você não consegue perguntar essa pergunta sem você parecer uma pessoa horrível. Né? Como é que você pergunta um negócio desse sem ser horrível? Né? E aí a gente pensou em algumas coisas. São situações que, claro, eu concordo com a Vânia, assim, que eu acho que às vezes a gente entra nessa linha da educação permanente, né, do fazer, de ter esse ambiente dessa aprendizagem que a gente aprende um com o outro e tal, e abre mão do conhecimento mais... Uma aula formal, sei lá, de repente uma aula com conteúdo. Né? Uma coisa sem a outra deixa a gente desequilibrado, né? Deixa a gente... não deixa em pé equilibrado. Né? E é importante você conseguir ter esse lugar desse tipo de aprendizado e, ao mesmo tempo, o lugar de discutir essas questões. Né? E aí os desafios que a gente identifica, as melhores soluções, gente, geralmente elas não estão nos cadernos, para situações como essa. Né? O que a gente começou a identificar no trabalho, né, na execução desse trabalho? A partir desse levantamento que a gente fez, a gente elaborou esse plano de educação permanente. Ele pode ficar disponível também, se alguém quiser olhar. Ele estava no site da secretaria. Algumas coisas a gente conseguiu fazer, outras não, porque tem essa situação que a Vânia está colocando, muda a gestão acha que, de repente, outra coisa é importante. Por que você vai estar num lugar falando sobre questões como essa? Vai lá e fala para o menino qual é o fluxo de acolhimento do DF, poxa vida. Com o fluxo de acolhimento do DF, ele sabe exatamente o que fazer. Gente, o fluxo de acolhimento ele é colado assim, na parede. Ele é colado na parede. E toda vez tem que fazer uma seta diferente nele. Né? E aí, o desafio, né? Então a gente pensou em fazer intercâmbios, a gente pensou em fazer supervisão, intervisão, a gente pensou numa série de coisas para poder dar conta dessa necessidade toda que a gente tem. Né? Só que o desafio nisso tudo que eu aprendi, e aí assim, eu falo do lugar de quem já teve em gestão, né? Já tive em conselho de direitos, porque antes de eu começar a trabalhar com educação permanente, eu estava como subsecretário de assistência social da secretaria.
E a gente começou a fazer uma série de coisas, cursos e coisas e tal. Eu durei uns 6 meses, eu acho, como isso. Aí eu saí, e aí eu fiquei uns 2, 3 meses fora, uns 4 meses fora. Quando eu voltei, que eu voltei para a ponta, né, para um CRAS, era como se eu nunca tivesse passado lá. Todas aquelas ideias excelentes que a gente tinha tido de gestão, sabe, que era muito fácil de fazer, das pessoas começarem a fazer. Não, gente, nunca chegou. Ficou lá no meio do caminho, não sei onde. Nunca chegou. Eu falei, então significa que não adianta estar num lugar de poder para poder dar conta de fazer as coisas. O poder não é necessariamente você estar imbuído de um cargo para poder fazer as coisas. Vou para o conselho. Mesma coisa. Tem um segmento de trabalho misturado com um segmento de sei da onde. Quando eles querem uma coisa, junta com outro, junta com um, junta com outro. Importante, claro, que é importante também até poder equilibrar todo o sistema. Mas também não foi o lugar onde eu consegui ter uma discussão, como essa que eu imagino que a gente está tendo, sobre os caminhos mesmo, né? Sobre os problemas, os paradoxos que a gente tem. Fui para Fórum de Trabalhadores. E saí já também, porque ninguém foi. Só fui eu para a reunião, não ia mais ninguém. Aí, parei de ir também. Nem perdi a paciência. E era engraçado, porque quando eu era subsecretária, eles me pressionavam muito. E eu achava que era uma galera, eu morria de medo deles, eu achava que era muita gente. Gente, aí no dia que eu falei, agora eu quero ver, que agora eu não estou mais nesse lugar, né? Agora eu consigo fazer algum tipo de pressão. Aí eu fui pro fórum. Eu falei, isso daqui que é o fórum. Eu tinha medo, era disso. Aí quando eu descobri as instâncias de poder que a gente tem, aí eu acho que a gente toma consciência, enquanto trabalhador, que a grande potência está na gente mesmo. Sabe? E eu acho que não é à toa que aqui nessa mesa a gente tem trabalhadores, né? Nós somos trabalhadores do sistema também, né? O Felipe né? A Vânia também. Então a gente está sempre nessa coisa do trânsito, da problematização, vai lá, teoriza, estuda, volta, problematiza. A gente tem um ciclo, né? Uma recursividade assim, que dá a possibilidade da gente tomar essa consciência. Né? Que essa transformação muitas vezes não está no lugar que você ocupa, mas às vezes na atitude que você toma, nas relações que você estabelece. Né? E disso daí, a gente conseguiu, depois que eu voltei para a ponta, eu pensei, bom, então a partir de agora, se eu quiser promover alguma mudança, eu vou ter que começar a me organizar com as pessoas que querem promover alguma mudança também. Aquele intercâmbio que estava ali no plano de educação permanente, eu comecei em unidades dos CRAS. Porque quando a gente volta de gestão, que você fica uns 5, 6 anos na gestão, que você volta para poder atender como psicólogo em unidade, todo mundo pensa que você sabe tudo. Eu não sabia como ligar o sistema, não sabia logar o sistema. E todo mundo te deixa ali como se você soubesse tudo. Nisso que você não sabe nada, você pode perguntar tudo, né? E eu não tenho vergonha de perguntar quando eu não sei como fazer alguma coisa. Eu comecei a perguntar para as pessoas. Eu comecei a descobrir que um monte de gente não sabe e nunca teve coragem de perguntar. Não era só eu que não estava sabendo como fazer. E disso daí a gente conseguiu reunir um grupo e a gente propôs uma pesquisa para poder descobrir como é que faz, para poder identificar como é que a gente identifica, como é que a gente mapeia vulnerabilidade, risco, potencialidades das famílias que a gente acompanha. Que a gente descobriu que todo mundo fazia como eu fazia, só que eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia. Só que foi bom, como cheguei agora, eu posso falar para todo mundo que eu não sei. E aí a gente descobriu que isso é muito comum. E que não adiantava a gente conseguir respaldo junto à gestão ou conselho, porque conforme muda, eles mudam o querer. Né? Então, se a gente tem um projeto que ele é a mais longo prazo, a gente precisa conseguir arrumar amparo em outros lugares. Foi quando a gente submeteu uma pesquisa até para a FAP, né, do DF, ela foi aprovada, para a gente poder conseguir... Aí eu achei que eu estava fazendo muita educação permanente. Eu falei, nossa... E o plano, nossa, a gente vai começar a desenvolver essa pesquisa esse ano. E o plano é que essa pesquisa seja desenvolvida junto com os colegas trabalhadores. Porque tem um monte de gente que está tudo anestesiado. Você chega na porta de um CRAS, do que você chega, do que você entra, você leva uma meia hora para poder dizer para as pessoas, volte amanhã, porque não tem gente para atender. Ontem à tarde eu estava no CRAS, tinha eu e outro servidor. 2 servidores, para poder atender uma área que tem mais de 160 mil pessoas morando. Então, assim, é uma precarização absurda que a gente vive. Né? E aí eu acho que alguns desafios se colocam para a gente, né? Que o SUAS ainda está num processo de se consolidar enquanto política pública, lutando contra o processo de precarização que a gente está. Né? A gente tem a precarização nossa, para além da questão da formação, da educação permanente, da própria política. Não sei se vocês viram a discussão do BPC. Vocês sabem o que é BPC? É aquele benefício de prestação continuada que o idoso, pessoa com deficiência, recebe. Eles querem reduzir isso. Gente, o povo que a gente atende lá...
Às vezes o BPC é só para medicação, assim, as pessoas não têm onde morar, não têm o que comer, não tem nada. Então a gente está nesse nível de discussão, tipo um negócio lá para trás ainda, né? Então, o quanto é possível, nesse contexto, a gente trabalhar numa perspectiva problematizadora também. Porque o que eu fico pensando, pensa o paradoxo que a gente vive no SUAS. O SUS, eu posso estar enganada, mas eu tenho a impressão que, enquanto política pública, ele é bem estabilizado. Tanto quando você, assim, tem muitas instâncias de controle, né, para poder conseguir frear uma série de coisas. O SUAS é ainda mais fragilizado. E aí, quando a gente vem com essa perspectiva muito problematizadora, para uma política que ainda está se consolidando, o que o pessoal pensa? Está querendo derrubar a política. É isso mesmo. Aí a gente fica amarrado para tudo que é lado. O que eu comecei a fazer? Comecei a fazer um monte de coisa escondida. Inclusive essa pesquisa que eu falei para vocês. Só que aí agora ela já foi autorizada pela instituição, ela já está autorizada, a gente já pôde parar de ser escondido. Então é um paradoxo muito grande que a gente fica entre a liberdade que a gente tem de criar, de problematizar, de conseguir sentar aqui e falar as questões que a gente tem, e ao mesmo tempo as normativas que a gente precisa seguir. Porque senão também... Que serviço é esse que eu ofereço? Se chegar lá, toda hora você problematiza, muda, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Que serviço é esse que você oferece? Não tem começo, meio, fim, não tem... Né? É um paradoxo muito grande que a gente vivencia, eu acho que nessa perspectiva da problematização. Né? Qual que é o limite que a gente tem? Né? Como criar um ambiente favorável para a troca, para a educação permanente? Como preparar os educadores para fazer a educação permanente e como fazer o trabalhador tomar consciência do seu poder transformador. Porque eu acho que a educação permanente ela começa a acontecer quando o trabalhador vê em si mesmo essa potência. Porque ela não necessariamente vai ser uma coisa que vai mudar o Brasil, mas de repente se naquela unidade que você trabalha melhora a qualidade do atendimento, já é uma mudança. Né? É uma mudança muito importante. Né? E como que a gente faz para esse trabalhador, que ambiente é esse que a gente cria, para esse trabalhador tomar consciência, né, desse poder que ele tem? Que, de repente, não precisa vir alguém muito especialista, muito sabido, para poder te dizer o que fazer. Na reunião que a gente teve para preparar aqui, eu vou acabar, né? Então falta pouco. A gente estava conversando sobre, uma vez, fazer no CRAS uma festa de final de ano. E pensando nessa perspectiva da interdisciplinaridade. E aí, na festa de final de ano, eu não era muito inexperiente com isso, fui chamando todo mundo que eu via na rua, falei, vai ter uma festa no CRAS, vai que a gente tinha conseguido dinheiro para poder comprar presente de final de ano para as crianças, né? E as crianças muito, muito pobres. E aí, devia ter dado, sei lá, umas 200 pessoas nessa festa, 50 adultos, 150 crianças aproximadamente. E eu não sei quem avançava mais na gente para pegar os presentes, os lanches. Se eram os adultos, se eram as crianças. A gente organizou tudo, tinha brinquedo, tinha os presentes, tinha comida e tal. Gente, mas a logística foi tão ruim, que na hora que acabou a festa, a gente sentou todo mundo do CRAS e falou assim, nunca mais vou fazer uma festa dessa. Nunca mais na minha vida. E aí, a menina que era da Copa virou assim, mas o que foi, Olga? Por que você tá desse jeito? Eu falei, criatura, você não viu o pessoal pegando o bolo, o outro deixou o outro sem bolo, e não sei o quê. Por que você não falou comigo? Se você tivesse falado comigo, é só você fazer a ficha assim, você faz assim, faz desse jeito, fazer... Então é assim que funciona. A gente fica esperando uma solução para uma questão simples, que ela vai vir de um lugar que eu vou ter que fazer um curso, que eu vou ter que fazer uma coisa para poder promover um momento de interação entre as pessoas e tal. E não é, às vezes, falta a gente sentar ali, trocar, conversar, para poder conseguir achar um lugar comum. E isso, cada um tem o seu poder transformador, né? Na medida que você tem, na medida da sua possibilidade, da sua capacidade, né? Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Olga.